noite. Estão bonitos, estão felizes. Parecia que está muito feliz, está rindo à toa. Uma alegria. Zelinho também, né, Zelinho? Graças a Deus. Nós estamos aqui para abençoar esse casal, se conhecer e decidir casar. Está aqui comigo certidão de casamento. O casamento já foi feito no cartório. E perante a lei desse país, não há nada que os desabone, que os desaprove. Então já estão casados, correto? Pelas leis do nosso país, eles já estão casados. Mas nós estamos aqui para abençoar. E nós vamos abençoar essa família que está começando nessa noite. Em nome de Jesus. Pode ficar viradinho para mim. Então, ela está, né? Ela vai ficar assim, mesmo. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor. Encontra em Eclesiastes, capítulo de número 4, verso 12, nos fala assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra depressa. Esse é um texto que o sábio Salomão, olhando a vida do homem e muito sábio, meditando, ele fala que onde há unidade, força, eles conseguem prevalecer e vencer todos os princípios, todas as dificuldades. Então é melhor serem 2. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um ficar doente, o outro cuida. Mas é aquele que estiver só, né? Coitado daquele que está só. E nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática. E a Bíblia, ela registra sobre o casamento. O casamento é a instituição ou a cerimônia mais antiga que há registro. Foi o próprio Deus que fez o casamento. Foi o próprio Deus que celebrou. Ele era testemunho, ele era celebrante, ele que apresentou os casais, né, foi cumprido. E não há nenhuma outra instituição na terra tão antiga quanto o casamento. Primeiro veio a família, os governos, reinos, instituições vieram tudo depois. Então a família é a célula máter da sociedade. Se nós estamos aqui hoje, porque nós fazemos parte de uma família. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Ninguém entrou aqui num disco voador. Todos nós entramos aqui através do nascimento, porque teve um casamento. E o casamento, nós entendemos que ele é um projeto de Deus. Não foi o homem quem criou, foi Deus quem criou. Não foi o Estado quem criou o casamento, foi Deus, projeto de Deus. Mas não é o homem que levantou um dia e falou: não vou fazer nada, vou inventar um negócio aqui, esse negócio vai ser casamento. Não foi assim. Foi o próprio Deus que criou o casamento. Ele abençoou o casamento, ele derramou as bênçãos. Eu digo sempre que tem bênçãos que é reservado somente para o casamento. Pode lutar, pode buscar, pode fazer o que for. Aquilo é reservado somente para o casamento. Inclusive, Eclesiastes até registra que tem um solitário, ele trabalha, mas ele não tem filhos, não tem esposa, ele não tem nem irmãos. E o que ele trabalha, para que vai ser? Triste, né? Mas é bom quando a gente tem alguém, porque você tem melhor paga no seu trabalho.
Imagina comigo, o Zelinho trabalha a semana toda, o mês todo, chega em casa, está só o Zelinho dentro de casa, comendo uma picanha, tem de graça. Que graça que tem o Zelinho sozinho dentro de casa comendo uma picanha. Agora, se o Zelinho está casado, quando o autor fala que tem melhor paga do trabalho, você tem maior proveito do trabalho, ele vai falar como que ele matou o boi, que no chifre, que ele fez isso, é história, né? Sabe, aí você tem mais prazer, sabe, em desfrutar daquilo que você conquistou. Sozinho, não tem graça. É bom estar junto. Então Deus foi quem criou, e Deus tinha o propósito dele para o casamento. Primeiro Deus olhou e falou: olha, não é bom o homem estar só. Vou fazer para ele uma mulher, uma auxiliadora que lhe seja idônea, sábia. E a mulher tem algumas características, o homem tem outras características. Aquela história, a minha alma gêmea, não existe, são pessoas diferentes, com características diferentes. Na maioria das vezes, ou seja, que de regra o homem tem uma visão mais ampla das coisas. Nós falamos a visão macro, uma visão ampla, ele vê além, ele vê longe. E a mulher tem uma visão micro, não é porque é pequena que não tenha valor, não, é a meia que não acha na gaveta, ela atendendo o telefone, o olho lá na panela de pressão, de costas, enfia a mão na gaveta e pega a meia da cor que ele quer. Então ela é do detalhe. O homem é a visão espacial, a mulher é do detalhe. Maurício falou que balançar a cabeça, as mulheres também, né? Todo mundo já procurou, os homens que procuram as coisas dentro da geladeira, na cara da gente, a gente não chega. A mulher chega e está aqui, meu bem. Oh, você colocou aí, eu sei que você colocou. Ela estava ali o tempo todo. Mas a visão espacial da mulher, se perguntar, para que lado fica a empatia? Não sei, ela não sabe. Né? Nós somos geográficos, ela tem mais dificuldade. Já o homem não. São características que cada um tem que vão ajudar o outro. Então, quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar do jardim. E ele foi cuidar daquele negócio todo, e a mulher foi decorar. Florzinha aqui, detalhes ali, um jardim de flor ali, né? Aquela coisa toda. Chegou em casa, está tudo muito diferente. Era do detalhe. Eu gosto de brincar que o homem colocou o nome nos animais maiores: elefante, leão, cavalo. A mulher colocou na formiga, na borboleta, na abelha, pequenininho, detalhes, né? É assim mesmo. Então, tem propósito no casamento, tem direção no casamento, tem as bênçãos para o casamento, reservado para o casamento. O amor verdadeiro não apenas é um sentimento, é um compromisso diante de Deus. No casamento tem que ter um compromisso. Nós não estamos brincando de fazer casinha, nós estamos brincando de família. Nós fazemos coisas sérias. Criança que brinca de casamento, de papai, de mamãe, é o lúdico. Adultos, tem atitudes de adulto, casam. Então o casamento ele é construído pelo amor. 1 Coríntios, nós conhecemos quando Paulo fala que adianta ter o amor, falar a língua dos anjos e não tiver amor. Sei, o que é o amor? Ele não é um sentimento, ele é uma decisão. O amor, ele é paciente. Paulo descreve, ele é paciente. E a Cida vai precisar de ter muita paciência. O Zelinho vai precisar de ter muita paciência, né?
E se não tiver amor, vai ficar difícil. Mas se tiver o amor, haverá paciente. Porque o amor ele é paciente. O amor ele é bondoso. Que a Cida procura no José Lidas que ele seja um homem bom, compromissado com a casa, compromissado com a família. O José Lidas procura na Cida que ela seja uma mulher bondosa, amorosa. O amor também ele não é egoísta. E o casamento é um lugar bom para testar a gente. No casamento não tem mais meu, é nosso. Não é meu carro, é o nosso carro. De vez em quando eu corrijo a minha esposa e falo assim: é o seu carro, não é o meu carro, não. O carro é nosso. Inclusive o carro está até no nome dela. Falo, o carro é nosso. O carro não é meu, ele é nosso. Então, no casamento não pode haver lugar para o egoísmo. Mas se tem amor, logo não tem egoísmo. Outro detalhe que nós vemos que o amor ele tudo sofre. Mas não é sofrer por questões de pressão, briga. Aí é doença, aí é patologia, a dependência emocional. O amor sofre porque ele acredita. A pessoa tem as falhas, tem as suas limitações. Assim da hora vai ser, mas tá ficando carequinho, mas ele é tão bonitinho. Ele vai passar mal um dia, ela vai olhar para ele e falar assim: eu amo, ele vai suportar. Tudo sofre, acredita. Está sempre acreditando. Outro detalhe que o amor, ele também ele espera. Ele sabe esperar. Ele não é atrevido, ele não é indelicado, indecente. Ele sabe esperar. Ele confia. Aquela mãe que espera o filho, que o filho vai dar certo, que o filho vai estudar, que o filho vai ser um grande homem de Deus. É assim, é o amor de mãe. Assim é o amor de Deus. Assim tem que ser o amor do casal. Sabe que acredita? A gente não casa para achar que vai dar certo. Não, eu caso porque eu amo, eu acredito, vai dar certo. Aí vocês têm que me corrigir. Vocês falam: não, mas deu certo. Não é? Aí está me falando que tem fé, que tem amor verdadeiro. Deu certo. E o amor ele tudo suporta. Viram as dificuldades, as provas. Então o segredo de um casamento feliz não é encontrar uma pessoa perfeita, mas aprender a amar de forma perfeita uma pessoa imperfeita. José não é uma pessoa perfeita. A Aparecida não é uma pessoa perfeita. Mas se vocês têm amor, vocês vão desenvolver essa perfeição. E vão amar com perfeição. Amém? O casamento ele cresce também pelo perdão. A palavra de Deus nos diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Casamento tem que ter perdão. Por quê? Porque são pessoas diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, comportamentos diferentes, que vão entrar agora dentro da mesma casa, vão ter suas falhas, vão ter suas pequenas discussões, e vão ter que aprender a perdoar sempre. O perdão eles têm que estar sempre com vocês, para que vocês possam ter uma vida longa e abençoada. Porque senão até as orações ficarão impedidas. Porque o nosso Deus nos ensinou a perdoar, a pedir perdão, mas também a perdoar. Então, o casamento, ele cresce à medida que eu aprendo a perdoar. Nenhum casamento é perfeito. Haverá diferenças, falhas e momentos difíceis. O que preserva um lar não é a ausência de erros, mas é a presença do perdão. Então, vocês terão as suas dificuldades, mas se vocês aprenderem a exercitar isso todos os dias, não vai ter dificuldade.
Amém? Assim como Cristo nos perdoou diariamente, marido, esposa, deve também aprender a perdoar um ao outro todos os dias. É triste quando a gente ouve que um casal fica uma semana, um mês, sem conversar um com o outro. Mulheres que carregam mágoas em seus corações uma vida inteira, porque não aprenderam a perdoar. Homens também, que vivem uma existência toda sem exercitar o perdão. Já trabalhei com um casal, uma história que me marcou muito, uma irmã em Cristo, inclusive até irmã em Cristo, depois de muitos anos, praticamente mais de 30 anos de casamento, é que ela foi perdoada. E ela diz que quando ela não perdoou, ela nunca aprendeu o que era alegria, o que é felicidade. Ela achava que havia perdoado, mas estava sempre mexendo na ferida. Achava que havia perdoado, mas estava sofrendo continuamente. Anos de sofrimento e anos com suas orações interrompidas e anos de tristeza sem desfrutar das bênçãos do casamento. Até que um dia ela ouviu a voz do Senhor e ela verdadeiramente abriu o coração e decidiu perdoar. E perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Primeiro, é uma ordem de Deus e uma decisão. É colocar em liberdade a quem está preso dentro de você. O sentimento, né, é de raiva, é de ódio. A vontade que a gente tem é de matar a pessoa. Não é? Isso é sentimento. A vontade de dar um troco. Mas o perdão não é quitar a dívida. Então perdoe sempre. O casamento ele permanece quando Deus ele está no centro. Jesus disse que aquele que ouve as palavras dele e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, ventos, tempestade, bateram contra aquela casa e a casa permaneceu intacta. Já o outro ouviu a mensagem e não praticou, é o tolo que colocou a casa sobre a areia. Vieram os rios, as tempestades, os ventos, bateu contra aquela casa, foi grande a sua ruína. Qual foi a diferença entre as duas casas? A diferença está em ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. Jesus é a nossa base. Então foi isso que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é o homem prudente. Aquele que ouve e não as pratica é o homem tolo. Então, se uma casa, um lar, ele quer permanecer de pé, ele precisa ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. A tempestade veio sobre as duas casas, as dificuldades vêm sobre todos os seres humanos, as intempéries da vida vêm sobre todos. O que vai fazer a diferença é daquele que está praticando a palavra do Senhor. Se ouvir a palavra de Deus e não praticar, será grande a ruína dessa casa. Imagina o prejuízo, anos de investimento, e depois tudo vai para o ralo. Tudo. Então as tempestades vêm para todos, mas a casa edificada sobre a rocha, essa permanece firme. A casa do casamento é Cristo, e a palavra do nosso Deus nos diz ainda: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Então nós precisamos do Senhor, precisamos das bênçãos do Senhor, mas não é uma situação passiva
onde eu fico à espera de braços cruzados. Não, eu tenho que ir para a ação, eu tenho que viver essa palavra, eu tenho que praticar essa palavra, e aí o Senhor estará comigo, me abençoando. Amém? Então o casal precisa congregar, praticar a palavra de Deus, orar juntos, viver, exercer o amor, exercer o perdão, buscar a Deus juntos. O que o casal está fazendo aqui hoje, de vir à igreja, pedir a bênção do Senhor, não pode ficar limitado aqui, tem que continuar amanhã, depois de amanhã, semana que vem e por toda a vida, para permanecer de pé. Portanto, se vocês querem um casamento sólido e duradouro, submetam-se à vontade de Deus. Busque a direção de Deus, porque foi Deus quem uniu. É Deus que sustenta. O amor precisa ser esse sustento. O perdão ele fortalece. E Cristo nos mantém firmes. E Cristo nos mantém de pé. Amém? Que cada novo dia o amor cresça, a amizade se fortaleça e a presença de Deus seja a base desse lar. Amém, Jesus? Amém, Jesus?